Já entramos aqui. Só espera o pessoal chegar aqui. E aí, Mailson? Acho que o Valne. Pai do Senhor, queridos. Amém, pastor Valne. O somzinho tá legal aí, enquanto tá somos nós aqui. O som tá legal, me dê um retorno aqui, por favor. Amém. Tá bom, né? Beleza. Tá ótimo. Ô, glória. É ajustando aqui, né? Hoje vai estar Rio Tinto, Lagoinha, Jaguaribe, Guarabira. Aí estamos fazendo essas lives assim para poder implementar aí a turma. O irmão Alisson já entrou, Duda aí, ó. Pai do Senhor, vocês. Enquanto eu puder estar falando que vocês estão chegando aí, ele vai estar falando, dando um alô. Logo mais, nós vamos continuando aqui. Vamos falar hoje sobre obediência. Cremos que estamos em uma disciplina divina, uma permissão de Deus para as nossas vidas. Igor, paz. Pai do Senhor, Dudinho. Levante suas mãos, adore ao Senhor. Agarra o seu pai. Oficialmente nossa live começaria agora, né? 8 horas. Vamos esperar o pessoal chegar. Sejam bem-vindos. E vai dar até o fim, se Deus quiser. Diego, a febre de Lara baixou. Acho que ele saiu, tem só dúvida aí. Ela ainda tá na ilha, porque ele deixou e foi pra casa, né? Cuida de mim, eu não tenho que andar. O vestir. Obrigado. Tu voltou, né? Certo. E aí, Galhão?
Pode ser, André. Pois. Gilberto, paz, meu amado. Manevinha, paz do Senhor. Pode ser, ô rede. Fica no índio da esposa. Glória a Deus. Paz, irmão. Chega mais 4 aí, a gente já começa aqui. Já vai abrindo aí sua Bíblia no Salmo 19. Que aí você vai acompanhar já a partir do versículo 7. Nós vamos estar falando nessa noite sobre obediência. Amém, William. Paz a toda a família. Amém. Um abraço para o irmão Humberto e irmã Vânia. Williana, Deus te abençoe, Williana. Gabriel, toda a família. Williel, Jadailson, Arthur, irmã Nevinha, com o irmão Neco, Daniel. Onde tiver o abençoado Micael, né? Quem mais? Já falei. Sim, Reis, Andréia, Franciane, Emerson, toda a família. Falta mais 2 entrar e a gente começa. Ivanilda, Débora, minha linda. Filhona, saudade de você. Oi, bonitona. Deus te abençoe. Também te amo muito. Saudade, né? Saudade é o que se resume nesses últimos tempos, né? Queridos, os demais que chegarem serão obviamente bem-vindos. Olha, estava em 10 agora, só temos 8. Quem mais? Vamos aqui. Nosso tempo é limitado, é 1 hora no Insta. Caso eu não tenha concluído e a conexão caia, você espera um pedaço, aí eu entro novamente e você reconecta, tá bom? Porque aqui o Insta só permite 1 hora. E é muita gente, corremos o risco, se perdermos a conexão, de não nem voltarmos, né? Mas não vamos nos preocupar com isso, não. Vamos nos preocupar agora, uma preocupação santa, vamos dizer assim, né? Nos concentrar agora na palavra do Senhor. O Salmo de número 19, a partir de Cristina, meu amor, entrou ali, aqui também. A partir do verso 7, verso 19, verso 7 até o 13, nós vamos fazer uma leitura dizendo o seguinte, o texto. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos.
O temor do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoestar o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Amém, querido? Vamos orar nesse momento. Pai do Senhor, irmã Sônia. O que ocorre, irmãos? Pai do Senhor, Max. Vamos orar em nome de Jesus. Santo Deus, nós agradecemos a Ti, Deus, pelo dom da vida, por cada uma vida que aqui está presente, Senhor Deus, por Teu realizar, por tudo que estamos vivendo, das experiências que estamos tendo contigo, Senhor Deus, nesses últimos 23 dias. Que o Senhor possa, Senhor Deus, estar nos abençoando, estando conosco, nos abrindo, Senhor Deus, o conhecimento, a mente, para que possamos, ó Pai amado, entender, em nome de Jesus, principalmente o Teu querer em nossas vidas, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. É assim que nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Larinha. Deus te abençoe, Lara. Queridos, estamos vivendo esses últimos 23 dias de forma inédita, né, pelo fato de estarmos em isolamento social e, obviamente, uma experiência particular na vida de cada um de nós, pelo fato de que muita coisa não estava ou não era, né, algo comum para as nossas vidas. O que ocorre com isso? Nós vemos, eu entendo que, de uma certa forma, nós estamos passando por um processo disciplinar, certo? E eu quero que você entenda, quando eu falo um processo disciplinar da parte de Deus, eu quero que você entenda que existe, por trás de todo esse coronavírus, Covid-19, certo? Pandemia, isolamento social, existe um processo espiritual nisso tudo, né? Nós queremos entender que Deus tem o controle de todas as coisas, esse controle não foge da mão dele de jeito nenhum, e ele quer tornar, voltar a dar a ordem, né, a ter a ordem das coisas que nunca surgiu da sua mão, que nunca perdeu. Porém, ele, né, quer mostrar ao mundo que as coisas não são como vinham sendo, tá? Daí nós vamos nos deparar, irmãos, com pessoas honestas, pessoas desonestas, com aproveitadores, com solidários, com pessoas que querem verdadeiramente o bem de um de outro, mas que vamos estar, como é que eu posso te explicar, vivendo algo diferente, a paz do Senhor, irmão. Então, eu estava meditando para essa noite, e o Senhor falava comigo acerca de obediência. É sabido que desde o início do ano, eu
estou repetindo para todo mundo, para que se faça ser lembrado. Não que eu queira nenhum crédito, não que eu queira nenhum voto, toda a honra e glória seja dada para o Senhor. Mas que possamos entender que desde o início do ano Deus vem falando acerca de arrependimento. Arrependimento, voltar-se para Ele. E aí, o que é que ocorre com essa questão? Veio se cumprindo, está se cumprindo, porque temos visto orações sendo feitas, Deus usando pessoas acerca, por todo o Brasil, falando, que o crente, que a igreja deve arrepender-se dos seus pecados, voltar-se para Deus. E esse período, com certeza, tem nos trazido um momento de reflexão que deve ser constatado e terminado na seguinte forma: sua vida não é mais a mesma há 23 dias. São exatamente do dia 15 para cá, hoje é dia 7, então 23, 22 dias. Mas eu quero lhe contar uma história acerca de obediência que diz o seguinte: o título da história é O Menino e o Imperador. Conta-se que um menino estava sentado junto a um portão que dava acesso à propriedade de seu pai, tipo uma porteira de fazenda, quando Napoleão se aproximou com os seus homens e queria cruzar aquela propriedade, porém aquele menino impediu. E aí, zangado, o imperador gritou com ele e disse: menino, eu sou Napoleão Bonaparte, o imperador, abra esse portão. O menino olhou para o imperador, juntamente com todo aquele exército, muito educado, e disse: o senhor vai querer que eu desobedeça meu pai? Esse portão está fechado aqui, ninguém passa conforme meu pai determinou. Napoleão virou para os seus generais e disse: dê-me 1000 homens igual a este e conquistarei o mundo todo. E foi por outro caminho. Moral da história, irmãos: a obediência, ela tem que estar inserida dentro de nós. E diante de tantas coisas que têm acontecido, uma das coisas que Deus quer, ou a principal coisa que Deus quer de mim e de você, venha a ser a obediência. Como nós temos visto nesses últimos dias, que os tempos têm sido difíceis, pois nós não temos, são tempos de incertezas futura do plano material. Porém, a espiritual nós já sabemos o que está definido já faz tempo. Mas se nós olharmos para o que é material e o que vai acontecer o amanhã no plano material, já não sabemos. Preste bem atenção. Falava-se que a partir do dia 7, que é hoje, o comércio voltaria ao normal. A maioria dos estados do Brasil já avançou para o dia 22. Já hoje, o secretário de Saúde do estado disse que o maior pico que vai ter na Paraíba vai ser entre o dia 20 e o dia 30. Então, as incertezas no plano material, elas vão ser enormes. Elas são enormes porque não temos certeza. E aí, o que é que tem acontecido? Mas o plano espiritual nós já sabemos. Deus está trabalhando com a sua igreja, Deus está tratando com a sua igreja, Deus está tratando com o povo dele, a quem ele escolheu, e está mostrando para o mundo quem é Deus nessa situação. Por quê? Porque Deus, ele quer que nós venhamos entender que a nossa vida não é nossa, que a vida que nós temos não nos pertence.
Os desejos que nós temos muitas vezes não é nosso. É verdade? E aí o que é que ocorre com isso? Nós estamos aqui passando por esse processo de disciplina. Isso mesmo. Domingo nós estávamos em oração, em jejum e oração, 12 horas de jejum e oração, mas o motivo da oração, o motivo do jejum, não foi para pedir algo em especial para si próprio, mas foi única e exclusivamente em pedir em prol da nação brasileira, para que Deus viesse mudar essa história. Então veja como mudou o contexto. A igreja, templo, ela deixou de estar sendo habitada. Algumas igrejas estão ali abertas, é verdade, fazendo alguns cultos, mas ali é 4, 5 pessoas no máximo, mas a grande maioria está em casa. A grande maioria está fazendo as lives igual nós estamos aqui agora. E aí, é algo que nós devemos estar refletindo acerca da obediência do que verdadeiramente Deus quer. Suênia, Andriele, Fernanda, irmã Rosa, Pai do Senhor, irmã. Então, queridos, estávamos observando o homem tendo prazer em fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. O mundo se encontrava em um degustar, em um degustar que era apenas para o seu próprio deleite. Dava-se a desculpa acerca do ativismo, lembra disso? Lembra dessa palavra ativismo? Muita coisa para fazer, pouco tempo para Deus, Crentes que escolhiam os dias do culto porque estavam ocupados demais com seus afazeres e não dava conta. Irmãos, eu creio que isso vai cair por terra. Eu creio que essa ideia, ela passou, agora é um passado, porque o que vem para frente é uma igreja que vai se prostrar e adorar ao Senhor. Todo mundo saudoso hoje para poder voltar a congregar, a ver um ao outro pessoalmente. A sociedade, Pai do Senhor, irmã Isabel, a sociedade tinha se degradado de tal modo que nitidamente tínhamos a impressão de que até mesmo, e com a certeza, o mundo já não tinha mais jeito. A degradação moral estava entrando nos mais variados tipos e níveis da sociedade, e níveis e tipos da sociedade cristã. A igreja que é santa, que é pura, que é imaculada, estava a ponto de se corromper por falta de obediência ao Senhor. Então entenda, certo? Que a igreja, ela é santa, ela é imaculada, ela é separada, e Deus não haveria de permitir que a sua igreja viesse se corromper. Creio eu que esse basta que Deus tem dado, que venha servir de nossa reflexão para as nossas vidas. Estava cada vez mais difícil ser uma referência cristã, em parte por causa daquilo que diz a palavra de Deus, capítulo Mateus 24, verso 12, quando ele diz: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos." Preste bem atenção, meu irmão, minha irmã. Quantos de nós estávamos indo até a igreja simplesmente para cumprir um ritual, o prazer que diz lá o salmista: "Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor." Quantas vezes você foi obrigado a ir para a igreja? Quantas vezes você desejou não estar na igreja? E entenda que quando você não desejava estar na igreja, você não estava com desejo de adorar a Deus. Porque a iniquidade, o amor
estaria se esfriando. Mas principalmente por causa daqueles cristãos que dizem e insistiam em desobedecer a palavra de Deus e os seus preceitos, que são justos e dão alegria ao coração. Nessa noite eu gostaria de refletir com você acerca dessa palavra, obediência, para que nós venhamos olhar para nós mesmos, para que você possa olhar para dentro de si. A palavra de Deus diz, lá nas cartas de Paulo aos Coríntios, versículo capítulo 11, que nós devemos olhar para nós mesmos, fazermos uma reflexão. Não é o pastor olhar para você, não é o irmão que está da sua direita, da sua esquerda olhar para você, mas você mesmo olhar para dentro de si e constatar como você está. É muito fácil olhar ao redor e ver a obediência e o pecado do mundo, porque ele é abundante. É muito fácil eu apontar o pecado do irmão que está à minha frente, muitas vezes está atrás de mim, eu olho para trás e vejo ali e tal, né? Mas quando se trata, até mesmo, irmãos, até mesmo para falar acerca de nós mesmos, seja falar de virtudes, seja para falar João Paulo, seja para falar Cleonice Paz, seja para falar de defeito, nós muitas vezes não sabemos, não gostamos, ficamos inibidos, até para dizer uma virtude, não é verdade? Imagine para reconhecer pecado, certo? Eu acredito que isso deve ter mudado nas nossas vidas, essa reflexão, esse amadurecimento, esse tempo em casa, refletindo acerca daquilo aquilo que é Deus, aquilo que você é na igreja, como você deve se comportar, viver, enfim, de uma das mais variadas formas. A Bíblia diz, lá em Deuteronômio capítulo 30, verso 15 e 16, diz: vê que hoje pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estarás entrando para possuir. Deus tem nos dado uma terra para conquistar. Deus tem dado uma terra já conquistada. Deus está trabalhando nas nossas vidas, ou seja, essa terra ela já existe. Jesus Cristo ele já foi até os céus para providenciar morada para o seu povo. Para preparar morada para o seu povo e vir nos buscar. É uma terra que está sendo dada de graça, uma terra que emana leite e mel. E o processo aqui é um processo de aprendizagem. E quando o povo não quer aprender da forma que Deus tem determinado, ensinado, ele vai abrir meios, caminhos, para que de uma forma ou de outra você venha refletir, você venha aprender. Nós venhamos aprender. Preste bem atenção que nos momentos em que o Senhor levou o povo cativo, foi única e exclusivamente para que pudesse estar ali aprendendo, reconhecendo. Quando Deus permitiu que Israel fosse subjugado, que o povo hebreu fosse subjugado por Faraó ali no Egito, que ele determinou um basta para poder dar livramento, foi para que o povo pudesse aprender, em ver que a terra que emana leite e mel é uma terra que não vai ser subjugada, de um povo que não vai ser oprimido, mas é ali onde vai ter uma população e um povo que vai estar livre. Mas para isso tem que entrar dentro dos conceitos, do preceito do Senhor. Tem que estar ali obedecendo os mandamentos, os estatutos, os preceitos, para que venhamos viver e multiplicar diante do Senhor. Veja que ele faz uma advertência, ele diz: vê que hoje pus diante
de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Preste bem atenção que existem as escolhas e Deus espera que venhamos fazer a escolha certa, a escolha correta, a escolha de estar diante de mim a vida e o bem. Eu prefiro a vida, eu prefiro o bem e descarte a morte e descarte o mal. A Bíblia nos diz que para aproximar-se a si mesmo, né? Examinar-se a si mesmo, como eu falei, creio que a obediência a Deus e a sua vontade não é sempre um ato fácil. E agora entra uma parte que vamos ter que refletir, e é justamente aonde nós queremos, aonde eu quero chamar a sua atenção principalmente. Algumas vezes pode ser fácil, outras vezes é mais difícil. Quando é que se torna fácil fazer a vontade de Deus? Se torna fácil fazer a vontade de Deus quando aquilo vem e me agrada. Quando se torna difícil fazer a vontade de Deus? Quando aquilo nem por pouco vai me agradar. Exemplo, o pai, ele chega para o seu filho e diz: filho, tome esse dinheiro e vá até a sorveteria e compre um sorvete. Quem é que não quer obedecer nessa hora? Porque comprar um sorvete é bom, tomar um sorvete é gostoso. É uma obediência que vai fazer, que você fazer com prazer. Mas de repente, esse mesmo pai chega para o filho e diz: você não vai comprar o sorvete, você vai agora estudar. Estudar, ao primeiro momento, não parece uma ideia tão boa. Estudar vai querer que você, vai exigir de você que você esteja ali por trás de uma banca, por cima dos livros, estudando, meditando, orando. Meu cunhado Marcos Paz, de ouro. Mas aí, queridos, o que acontece com essa ideia? Fazer a vontade, obedecer nesse sentido em que você vai tomar um sorvete é muito maravilhoso. Mas estudar não parece ser uma boa ideia, então já há uma ideia de resistência. Mas aí eu pergunto, qual que vai servir para a vida? É o sorvete ou é o estudo? Você percebe que como nós colocamos a dificuldade em atender a vontade de Deus, então nossa relação com Deus também, ela é muitas vezes desse jeito. Temos facilidade de obedecer a Deus naquilo que nos é prazeroso, mas na luta e na aflição temos que seguir o nosso próprio caminho. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, ou seja, eu imagino que eu sei que andar sem Deus é você andar em um constante sofrimento, um constante dilema, porque eu vivi isso durante 25 anos, 26 anos da minha vida. E eu sei o que estar vivendo um dia após o outro e sem perspectiva, certo? Quando isso, muito satisfeito com aquilo que está acontecendo. Hoje mesmo foi um dia que eu disse aqui que eu estava entediado por estar muito tempo dentro de casa, confinado, certo? E olha que eu tenho motivos aqui, assim, teoricamente, para não ficar dessa forma, para não ficar dessa forma, mas só que a gente não consegue, tá? Então, obedecer a Deus exige de nós um sacrificar da carne, tá? Então, algumas considerações eu quero fazer com você. Obedecer, Pai do Senhor Alain, Luzivane, obedecer, queridos, para nós é preciso sacrificar a carne.
Verifique, se você tiver com a Bíblia aí, Gálatas capítulo 5, verso 17, que diz o seguinte: Pai do Senhor, irmã Natélia, Francisca Alves Ribeiro, Pai do Senhor, irmã. O que acontece? Gálatas capítulo 5, verso 17 diz o seguinte: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Irmãos, vencer a carne no sentido de obedecer. Quem já tem uma vida mais, vamos dizer assim, mais experiente no Senhor, talvez não venha sentir tanta dificuldade. Mas do jeito que as coisas estavam, certo? Muitos não estavam querendo vencer a carne. Não estavam querendo sacrificar a carne para obedecer a Deus. Muitos estavam ali subservientes nas coisas que queriam fazer. Pecar, entrar em disciplina tornou-se menos agravante para a vida dessas pessoas. Mas aqueles que ali estavam querendo verdadeiramente obedecer, ele tem que abrir mão das suas coisas, dos seus afazeres, dos seus prazeres, das suas vontades, dos seus desejos, das suas concupiscências, das suas paixões. Tem que abrir mão, porque se é Deus que eu não habito mais em mim, mas Jesus Cristo que habita em mim, eu já deixei de fazer a minha vontade, é Ele que opera a vontade dEle. Mas quando eu impeço isso, irmãos, aí eu acabo me cedendo as minhas paixões, os meus prazeres, eu não vou obedecer. Perceba que quantas vezes virei aqui a câmera. Como é que vira aqui? Pronto, voltou. Quantas vezes você já soube que deveria fazer algo, mas sua vontade carnal ou seu desejo de fato era de ficar ou sentado, ou deitado, ou ficar em casa tranquilamente, dormindo, assistindo um filme, ou algo que lhe desse prazer, e não para fazer a vontade de Deus. Quantas vezes você ouviu um sermão, aquele sermão falou contigo, aquelas palavras falou ao seu coração, mas você rejeitou ela, você sabia que era para falar com você. Certa vez eu estava em um culto e o pastor, o pregador naquela noite que falava, e ele dizia que tinha muita gente que ia para a igreja e que Deus começava a ministrar e a falar ali, e essa pessoa que estava recebendo, ela olhava, Pai do Senhor, minha irmã Júlia, ela virava ali e dizia, mas quão bom seria que fulano estivesse aqui. Essa palavra é para fulano, essa palavra é a cara de fulano, é fulano escritinho, tal. E ali, irmãos, Pai do Senhor, irmã Cristina, e ali aquela palavra, irmão, não era para fulano que não veio, aquela palavra era para aquela pessoa que ali estava, prestando atenção, recebendo no culto, você está entendendo? Para que houvesse mudança na vida dela. Por quê, irmãos? Porque obedecer teria que sacrificar a carne, João, Deus te abençoe. Sacrificar a carne. Porque quem é de Deus milita contra as coisas do Espírito. Quem é da carne vai militar contra as coisas da carne. E aí, irmãos, quantas vezes nós deixamos de obedecer ao Senhor? Quantas vezes nós deixamos que
a carnalidade pudesse imperar em nós, deixar as próprias vontades, achando que não teria consequência. Irmãos, preste bem atenção, tem consequências sim. Estamos vivendo as consequências agora. Estamos tendo que viver um tempo de reclusão, um tempo de isolamento. Esse tempo é para meditação, é para reflexão. O que é que eu estava fazendo antes? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu vou fazer a partir de agora? Você percebe isso? Então, irmãos, eu penso que nesse instante o coração de Deus, né, quem estava ali e venceu as barreiras carnais para obedecer a Deus, houve uma alegria grande da parte de Deus. Mas imagine que, assim como obedecer trouxe uma alegria para Deus, o desobedecer trouxe também uma tristeza. Deus não se agradou muito, não estava se agradando muito. E eu acho interessante que quando a gente vai estudar aí acerca que Deus se arrepende de ter feito o homem, ali para a época diluviana, tal, essa história toda, que o pecado, né, é aspirado como algo podre, né? E Deus aí, eu acredito que esse tempo que nós estávamos aí vivendo, né, uma sociedade degradada, o pecado ali não estava cheirando muito bem ao Senhor, com certeza. Segundo ponto, queridos, que eu gostaria de destacar acerca de obedecer, que obedecer tem um preço. Engana-se aquele que pensa que obedecer é sempre fácil, né? Ou talvez poderia ser de graça. Podemos ter certeza de que conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Olha mesmo o que diz lá em 1 João, capítulo 2, primeira carta de João, não é o Evangelho, são as cartas lá perto de Apocalipse 2, capítulo 3, verso 6, ele diz o seguinte, capítulo 2, do 3 ao 6, se alguém afirma, eu sei quem é Deus, mas não obedece aos mandamentos de Deus, essa pessoa é um mentiroso e não vive na verdade. Mas aquele que obedece a palavra de Deus, verdadeiramente mostra como o amam. É assim que sabemos que estamos vivendo nele. Aqueles que dizem que vivem em Deus devem viver suas vidas como Jesus fez. Pai do Senhor, meu irmão. Will, que Deus te abençoe, meu irmão. Então, veja bem, irmãos, que existe um preço, existe uma renúncia. Eu costumo, Antônio, Venâncio, meu irmão, eu costumo de usar como exemplo dessa questão da renúncia, da obediência. Eu sempre gostei muito de assistir futebol e gosto até hoje. E quando eu cheguei lá na Central, na época na Central, tinha 9 bateristas. 9 bateristas. E de pronto eu fui convidado a ir tocar num dia como hoje, na terça-feira. Faço parte do louvor, porque na terça-feira era um número muito reduzido, porque é culto de oração. E eu de pronto aceitei. E passei um tempo aí, negócio de meses, 2, 3 meses, na terça-feira. Até que um dia, Marcelo, na época, era o líder do louvor. E ele ligou para mim no domingo, 2 horas da tarde. Deixa eu contar a você. O culto geralmente começava, eu não tinha compromisso na quarta-feira, que é dia de futebol. Eu não tinha compromisso no domingo, que era o dia de culto, né? Ia para a escola bíblica, voltava à noite, e dava tempo da tarde assistir o futebol e à noite ir para a igreja. Só que aí, o que acontece? Marcelo liga para mim no domingo, às 2 horas da tarde, e diz, Valso, tá fazendo o que hoje às 4 horas da tarde? 4 horas começava o jogo. E eu disse, nada. Primeiras coisas do Senhor. Ele disse, dá para você vir de 4 horas para a gente dar um ensaio, passar umas músicas para tocar à noite, porque
o baterista daquele dia não ia estar. E eu de pronto aceitei e fui. E desse dia em diante eu não parei mais, certo? Porque na terça-feira eu tocava, na quarta-feira tinha ensaio, na quinta-feira tinha culto, na sexta-feira tinha ensaio. Muitas vezes toquei no culto dos jovens no sábado, na escola bíblica pela manhã e à noite, certo? E tem sido assim durante toda essa minha caminhada. Chegando aqui em Guarabira, como pastor, disse, pronto, vou estar livre de quê? Do louvor, da bateria. Dou de cara com o quê? Sem bateria na igreja. Tinha guitarrista, tinha baixista, tinha violonista, tinha pessoa que cantava, tal, que negócio, mas bateria não tinha. Eu tive que ir para onde? Para bateria. Qual era o meu compromisso com a igreja? Para tocar justamente no ensaio de 4 horas da tarde, para poder fazer o louvor às 6h30, 7 horas da noite. Então você percebe, irmãos, que tem que haver uma renúncia, tem que haver um preço, certo? Tem que haver um preço para poder você agradar e obedecer a Deus. Quando precisa obedecer para comprar um sorvete é moleza, mas quando precisa obedecer para fazer a vontade de Deus e não a nossa, isso se torna muito difícil. E aí é que a gente tem que refletir acerca disso. A expressão final desse texto é ela, não é brincadeira não. A expressão desse texto diz, aqueles que dizem que vivem em Deus devem viver suas vidas como Jesus fez. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Você está entendendo? Pois Jesus nunca viveu para si mesmo. Então, se eu olhar para o exemplo de Cristo, irmãos, eu vou viver que a vontade de Cristo era fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a tua vontade. Jesus Cristo não viveu aqui nesse mundo, nessa terra, aqui na terra, aqui no mundo, para ir fazendo as suas vontades. Era única e exclusivamente a vontade do Pai, a vontade de Deus. Ele não foi o que poderia ter sido em termos de direito, certo? Porque quem era ele? Deus, o Deus encarnado. Teria os anjos para lhe ajudar, poderia desfrutar de todas as riquezas que pudesse, que quisesse. Exatamente, irmã Cristina. A prioridade tem que ser Deus. A prioridade tem que ser Jesus. Você é uma nova criatura, você tem que ter um novo pensamento, uma nova mente, um novo conceito, uma mudança radical. Agora se está sendo colocado para cada um de nós vivermos diferentemente de como nós estávamos vivendo há 22 dias aqui atrás. Ponto. Com essa como a absoluta expressão, mas eu tenho o direito. Preste bem atenção, uma coisa que eu aprendi, meu irmão. Se existe um ser renovado, justificado, aqui na terra que tem direito, sou eu e você. E sabe quando nós deveremos reivindicar os nossos direitos? Nunca. Nunca. Você não encontra na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, lhe dando direito de reivindicar nada para você. É sempre para o próximo, é sempre para o estrangeiro, é para o forasteiro, é para a viúva. Você não encontra Deus falando do que você vai ser, você tem, para você peça. Não vai encontrar, não tem. Não temos direito a nada, se vivemos é por misericórdia. Se você está aí desse outro lado, irmãos, me ouvindo, me vendo, comentando muitas vezes aqui, é porque as misericórdias do Senhor foram renovadas na tua vida. Hein? Se respiramos, se comemos, se andamos, se temos bens,
É tudo pela misericórdia. Como é difícil humilhar-se, como é difícil sujeitar-se, como é difícil falar a verdade muitas vezes, porque a verdade pode ser sinônimo de obediência que tem um preço. Muitas pessoas que se dizem cristãos conduzem seus negócios e assuntos financeiros sem prestar atenção no que Deus disse. Eles vão sofrer as consequências. A maioria dos cristãos professos não dizem o que pensam, mas eles pensam que Deus vai o abençoar até o fim. Mas quantas vezes isso já foi buscado na parte do Senhor? Quantos cristãos estavam aí afora, irmãos, vivendo ao seu bel prazer? Não é verdade? Pois bem, reflitamos sobre isso. Terceiro ponto, obedecer é mais importante que sacrificar. Todo mundo conhece esse texto. 1 Samuel capítulo 15, verso 22, certo? Penitência, Deus não quer sacrifício, Deus quer misericórdia. Jejuns prolongados. Uma vez aí lá na central, teve um abençoado que disse que fazia 7 meses que estava de jejum. E aquilo causou um impacto extremamente negativo, porque a gente não vê na Bíblia, não traz respaldo para fazermos jejum de 7 meses, 40 dias, 21 dias, 7 dias, 24 horas, 12 horas, enfim. Mas não para o benefício, não para poder, mas tem aquelas pessoas que estavam ali única e exclusivamente para o quê? Sacrificar. Essas pessoas são religiosas, não entendem que Deus prefere a obediência. Certa vez, Jesus disse aos que seguiam, achamos que Ele é Senhor e tal, e vai obedecer, e não vai obedecer. Pedro e os outros apóstolos entenderam o segredo da obediência, quando eles declaram lá em Atos capítulo, a internet que está oscilando aqui, quando eles declaram lá em Atos capítulo 5, verso 29, ele diz o seguinte: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, certo? Preste bem atenção, quando é que a gente obedece aos homens e deixamos de obedecer a Deus? Quando nós somos convidados para não estarmos na presença de Deus. E aí nós caímos na armadilha e vamos ali fazer a vontade de quem? A vontade nossa, a vontade do amigo. É a chamada influência negativa. A influência negativa. A influência negativa traz, irmãos, para você o pecado, Traz para você o pecado. Sendo assim, quero lhe incentivar como cristão que viva em obediência por meio da Bíblia, não que é o nosso manual, não é verdade? Em João capítulo 5, verso 24 diz assim: na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê que naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O crente, o salvo, o que tem a ideia verdadeiramente, ele vai entender isso, ele vai permanecer, ele vai abandonar aquilo que não vem da parte de Deus. E para terminar, irmãos, temos aqui 6 minutos ainda, pouco mais, menos. Obedecer tem uma recompensa. Obedecer tem uma recompensa. Deuteronômio capítulo 28, verso 1 ao 4 diz o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre
e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, e daí segue a recompensa da obediência. Assim como a obediência redunda a desobediência redunda em maldição, a recompensa tem como resultado a bênção de Deus para a obediência. Não é uma bênção baseada em resultados materiais e visíveis no primeiro momento, mas sim na eternidade. Se eu obedeço, não é porque eu estou esperando que eu venha receber algo que esteja lá fora para me entregar, mas que eu vou receber na glória, eu vou receber nos céus, mas que isso também vai fazer parte aqui na terra, já o desfruto, né? Alguns resultados da obediência nunca veremos aqui na terra. E nem se preocupe se elas não vierem, irmãos, mas é certo que estaremos recebendo na eternidade. É verdade? Talvez o resultado mais visível da obediência é o relacionamento com Deus através do Espírito Santo. E é esse que hoje está mais em alta, vamos dizer assim. É de você no isolamento social, é de você no momento das suas reflexões, das suas meditações, dos seus devocionais, em que você venha voltar a ter um relacionamento com Deus. Muitos têm se falado aí, eu vejo que tem muitos pastores, muitos pregadores falando que aqueles que têm dinheiro hoje vão permanecer tendo dinheiro, mas não está resolvendo de muita coisa. Porque o que está valendo agora, irmão, o material não está valendo muita coisa. O que está valendo agora é o seu relacionamento, é o relacionamento de cada cristão, de cada pessoa com Deus, em obediência a Ele. Volte seu coração para a obediência. Volte seu coração para ouvir mais Deus. Esteja mais sensível à voz do Senhor. Procura a tua oração, dar seguimento, para que você venha observar e entender aquilo que Deus quer que você mude. E quando Deus mostrar a você